Salve, improváveis! Tudo certo com vocês? Você acha que entende tudo sobre criptomoeda? Então me responde. Qual que foi a transação mais cara da história do Bitcoin? Aposto que você nem imagina. Então hoje eu vou te mostrar aí 7 fatos reais, né, do mundo cripto que vão explodir a sua cabeça. E o último, ele é tão absurdo que parece até ficção. Então fica comigo até o final desse vídeo aqui para conhecer todos, que eu aposto que vai valer muito a pena para ti. Então essa lista, né, ela vai trazer aí fatos históricos e curiosos para gente do mundo cripto. Nada de dicas de investimento hoje, só as histórias mais bizarras e surreais que esse mercado já viveu. Então vamos conhecer quais são essas 7 histórias aí que a gente está falando aqui. Então a número 7, né, a gente não poderia deixar de começar por essa aqui, que foi a pizza, né, de 2 bilhões de reais, né? Então em 2010, né, 10 mil bitcoins compraram 2 pizzas, né? Então hoje isso vale mais de 2 bilhões de reais, né? Foi aqui que nasceu o famoso, né, Bitcoin Pizza Day. Foi lá em 2010, né? Foi o seu Aslo, que foi o cara que comprou as pizzas, né? Ele pagou na época 10 mil bitcoins para um outro rapaz, né? E o rapaz com o cartão de crédito fez a compra, né, na Papa's John's lá nos Estados Unidos e mandou entregar para ele essas 2 pizzas. Na época, esses 10 mil bitcoins aqui valiam US$ 50, né, em média. 42, US$ 43, se eu não me engano, né? E hoje eles valeriam mais de 2 bilhões de reais. Então, né, essa data é muito conhecida, né, para todo mundo que é investidor no mercado cripto, para todo mundo, né, que investe em Bitcoin, porque foi uma data que ficou marcada, né, justamente pelo fato de ser a primeira vez que Bitcoin foi usado para comprar algo físico, né? Foi usado realmente como uma moeda de troca. Então esse dia, né, ele ficou marcado aí em toda a história do Bitcoin como o Bitcoin Pizza Day, né? Então, imagina se esses 10 mil Bitcoins aqui ainda tivesse hoje na mão do Aslo, né? Provavelmente ele ainda tinha muitos, né? Porque na época eles mineravam, então eles conseguiam minerar em média 1.000 bitcoins por dia, pelo que ele até deu uma entrevista lá nos Estados Unidos e tudo mais. Então ele tinha muito mais, né? Mas imagina se ele ainda tivesse, né? Esses 10 mil bitcoins aqui, ele teria mais de 2 bilhões. Ele falou até, inclusive, né, que ele não se arrepende de ter feito essa compra, porque foi aí que começou uma nova geração, né, do Bitcoin. E acredito também que o Bitcoin não teria chegado aonde ele chegou se não tivesse acontecido essa transação, né? Se ele não tivesse feito, vamos dizer assim, essa transação de trazer essa moeda digital para alguma coisa tangível, né? Para alguma coisa real. Então aqui começa, né, uma das histórias aí mais famosas que a gente tem no mundo cripto, né? Inclusive sobre, né, o Bitcoin, como ele foi utilizado pela primeira vez. Seguindo então para o nosso item 6, então a gente vai falar sobre a Dogecoin, né? Por quê? Porque ela foi de um meme, né, a bilhões, né, de dólares, inclusive. Então ela foi criada como uma piada, né? Acho que todo mundo já deve ter visto esse cachorrinho aqui na internet, né? Foi muito utilizado aí durante anos, né, com memes e tudo mais. E aí foi criado a meme coin, né, desse personagem aqui, né, desse cachorro, e essa meme coin ela atraiu bilhões de dólares aí em investimentos, né? Por quê? Então, como foi, eu deixei aqui, né, ela foi criada como uma piada, mas virou uma potência cripto, né? E uma das coisas que mais impulsionou essa moeda aqui no mercado cripto foi a questão do Elon Musk, né, estar sempre falando dela, né? Então, com a ajuda do Elon Musk, ela chegou a bilhões em valor de mercado. Ele até chegou a comentar, né, uma época que ele gostaria de usar a Dogecoin como uma moeda oficial de Marte, né? Então, ele sempre falou muito da Dogecoin, né? Ele sempre foi ali, vamos dizer assim, um garoto propaganda, né, da Dogecoin. Então, por ele ter toda essa influência mundial, né, de ser o homem mais rico do mundo, de ser o cara que faz foguete da ré, né, o cara aí que é, né, extraordinário em tudo que ele faz, ele atraiu muita gente, né, para investir nessa meme coin, fazendo com que ela se tornasse aí a top 1, né, meme coin do mercado cripto. Seguindo então ao nosso item 5, né? Então, nosso item 5 também não poderia deixar de se falar, né, sobre o criador fantasma, né? Por quê? Porque acho que todo mundo que conhece cripto, né, deve saber que o Satoshi Nakamoto até hoje ninguém sabe quem é, né? Ele foi um criador fantasma, vamos dizer assim, do Bitcoin, né?
Por quê? Porque ele criou o Bitcoin e ele simplesmente desapareceu, né, uns anos depois. Então ninguém sabe quem ele é, né? Existem muitas teorias que poderia ser um homem, poderia ser um grupo de pessoas ou até uma entidade, né, uma instituição. Até se falou, né, em alguns lugares que poderia ser a CIA e tudo mais, né? Existem diversas teorias aí sobre quem é Satoshi Nakamoto. Mas até hoje, né, ninguém conseguiu comprovar nada com provas, né? Uma das teses aí que a gente tem mais sólidas do mercado cripto seria que o Satoshi Nakamoto seria Hal Finney, né? Que foi um dos primeiros cyberpunks, né? Foi uma das primeiras pessoas ali a ter comunicação com Satoshi Nakamoto e tudo mais. Tem uns enigmas, né? Que em algumas umas caligrafias japonesas, por exemplo, e tudo mais, a escrita Satoshi Nakamoto significaria Hal Finney e tudo mais. Tem toda uma história, né? Mas o que ninguém sabe exatamente quem é porque até hoje, né, ninguém conseguiu provas suficiente para poder ligar, né, seja Ralph Finney, seja Adam Beck, seja qualquer uma dessas outras pessoas, às carteiras de Satoshi, né? Inclusive, né, ele deixou aí mais de 1 milhão de bitcoins nessas suas carteiras que estão intocadas, né? A gente fala que foi um presente para a comunidade, porque esse 1 milhão de bitcoins eles estão em carteiras que nunca mais foram movimentadas, né? E que provavelmente nunca mais serão, a não ser que, claro, algum computador quântico ou alguma coisa do tipo consiga quebrar, né, a criptografia dessas carteiras, por serem carteiras muito velhas, né, criadas lá no início do Bitcoin, em 2009. Então, elas têm um sistema de criptografia um pouco diferente das novas. Mas, até lá, né, ainda muita coisa pode acontecer. Então, a gente diz que esses 1 milhão de Bitcoins aqui foram presentes, né, que ele deixou para a própria comunidade, né? Como a gente sabe, só existem 21 milhões de bitcoins no mundo, então com esse 1 milhão aqui que ele deixou, né, que se está lá intocado, né, que não tem como ninguém ter acesso, a gente tem aí menos de 20 milhões de bitcoins, né, para serem comprados aí pelo público geral. Então, esse é o criador fantasma do Bitcoin, né, que até hoje ninguém sabe quem é, a gente só sabe que ele era conhecido pelo pseudônimo, né, Satoshi Nakamoto. Nosso quarto fato curioso, né, é sobre os países que acabaram banindo o Bitcoin, né? Então a gente viu aí, né, com o passar dos anos, alguns países que eles proibiram as pessoas de utilizar o Bitcoin. Então entre eles a gente tem a China, né, o Marrocos, a Argélia, entre outros países, né? Por quê? Porque eles não gostavam, né, que o pessoal utilizava a cripto. Por quê? Porque a criptomoeda ela te dá, né, principalmente o Bitcoin, ela te dá poder de liberdade, né? Ela te dá poder de tu sair ali da tua moeda estatal, né? De ter a tua própria autocustódia de uma moeda que ela realmente é tua, né? Se tiver, né? Claro, como a gente falou, na tua autocustódia. Então, os países, eles não gostam disso, né? Principalmente a questão da China, né? Que tem um sistema lá um pouco mais ditatorial, né? Então, eles não gostam que as pessoas tenham liberdade, então eles acabam, né, proibindo para que as pessoas não tenham acesso a esse tipo de tecnologia, né? Porque as pessoas tendo dinheiro, elas podem se voltar contra o governo. Então, se tu não consegue bloquear o dinheiro que a pessoa tem, ela é livre para fazer o que ela quiser, porque ela começa a ter medo de ti a partir do momento que tu pode bloquear as contas bancárias dela, né? Que tu pode afetar diretamente na vida dela, fazendo com que ela sofra determinadas consequências ali por enfrentar o governo, vamos dizer assim, né? Que é o que a gente está vendo, inclusive, hoje no Brasil, né? Contas bloqueadas de partidos que são oposição ao partido que está no poder e diversas outras formas ali, né, de ditar o que as pessoas podem fazer ou não, né? Aqui na China, no Marrocos, Argélia, eles fizeram o quê? Eles restringiram, né, as pessoas de poder comprar Bitcoin, poder minerar Bitcoin nos países, justamente por essas questões de liberdade, né, de expressão, das pessoas terem o poder delas de liberdade, de poder fazer o que elas quiserem, de poder ter o seu próprio dinheiro. Então, a gente viu, né, que vários países que acabaram banindo o Bitcoin das suas áreas territoriais, vamos dizer assim. Então, o nosso fato 3, né, outro fato aí que também foi muito comentado, né, em todo o mundo cripto, né, foi uma coisa aí que chamou muita atenção de todos os criptoinvestidores, até do mercado de arte e tudo mais, foi o NFT de 69 milhões. Então, essa imagem que eu deixei aqui do lado, né, foi um NFT de um artista famoso, né, que ele foi vendido, né, no mercado de NFTs, no marketplace de NFT, por 69 milhões. Então a imagem aqui, né, é do Everydays, do artista Beeple, que foi vendida, né, por 69 milhões
de dólares, né? Que eu não deixei especificado, mas são 69 milhões de dólares, tá? Não são de reais. Já seria um absurdo, né? A gente falando em reais. Então imagina isso em dólares, né? Multiplica aí basicamente por 6, 69 milhões de dólares. Então, foi alguma coisa aí que o mundo, né, cripto, nunca mais viu, né, os NFTs da mesma forma depois que isso aconteceu. Foi um NFT de arte, né? Então esse Beeple, ele é um artista bem famoso, né, bem conhecido no mundo da arte. Ele acabou criando esse NFT e aí acabou vendendo por esses 69 milhões de dólares, né? É até hoje o NFT mais caro aí comercializado, né, em toda a Web3, em todo o mundo cripto. Então, achei bem relevante, né, trazer para vocês para mostrar até quanto, né, uma arte, né, alguma coisa ali digital pode ser vendida, né? Por quê? Porque essa arte aqui ela não existe fisicamente, né? Ela é só uma arte digital. A pessoa, se ela quiser fazer um quadro para colocar essa arte aqui na casa dela, ela ainda vai ter que mandar fabricar o quadro, porque ela comprou só o NFT, né? Que garante que essa arte aqui é dela digital e que ninguém vai ter, né? Essa mesma arte igual a dela, porque os NFTs eles são únicos, né? Então, assim que tu compra um NFT, tu garante que nenhuma outra pessoa vai ter aquele mesmo NFT que o teu. Então, essa arte ela pode aqui, né, depois ser impressa, vamos dizer, por quem comprou, mas é só um ativo digital, vamos dizer assim, né? Ela só te dá esse direito digital aí de ter em carteira, né? Este NFT. Mas, né? Chamou muita atenção aqui de todo o mercado cripto, porque vocês imaginam só, né? Um NFT, que é uma arte digital, né? Muita gente até nem coloca muita fé, né? Acha que nem tem muito sentido e tudo mais, sendo vendida aqui por 69 milhões de dólares. Seguindo então, a gente vem aqui, né, para uma curiosidade de como é que os mineradores antigos, né, faziam para minerar Bitcoin na época que a gente tinha a opção de minerar com menos força computacional, né? Então a gente via na época lá do início, né, do Bitcoin, mineradores que conseguiram conseguiram minerar, né, Bitcoin com PlayStation 4 e com geladeiras, né? Então sem acesso a equipamentos caros, né, mineradores usavam consoles, geladeiras e até laptops antigos para fazer essa mineração aí na época que era uma mineração mais leve, né, que a gente conseguia minerar aí com computadores ah, caseiros, né, computadores comerciais, vamos dizer assim, e eles conseguiram usar até PlayStation 4, né, e geladeiras aí, usaram motor de geladeira, né, fizeram umas gambiarras para conseguir minerar Bitcoin naquela época, né? Então, vale tudo no garimpo digital. Essa é uma observação que eu achei bem relevante de trazer, né, porque é uma coisa até bem curiosa, né? Quando eu fui pesquisar essas curiosidades aqui, essa era uma que eu não sabia, né? Então, achei bem interessante também de trazer para vocês, para mostrar como que era lá nos primórdios, né? Hoje a gente sabe que com o poder, né, de computação que é necessário para conseguir minerar um bloco, dificilmente, né, com alguma coisa assim mais improvisada se conseguiria minerar um bloco hoje. Mas lá nos primórdios do Bitcoin, né, lá quando a gente tinha um poder computacional que era bem menos relevante do que é hoje, porque hoje a gente vê, né, fazendas aí de mineração, né, com várias GPUs, com pavilhões, com infinitas placas ali, né, para fazer a mineração. Então a gente acha, né, que sempre foi assim, quando na verdade lá atrás, né, era utilizado essas formas aqui até bem improvisadas, né, para se conseguir minerar bitcoins. Então, achei bem interessante essa curiosidade, né, para a gente ver como era feito até lá no início, lá nos primórdios da mineração, o pessoal conseguia minerar bitcoin com PlayStation 4 e até com geladeira, né? Achei bem interessante aí, bem curioso. E finalizando, então, a gente chega, né, no item um, que eu acho que é um dos mais relevantes aí de todo o mercado cripto, né? Ficou famoso em todo o mundo essa história, né? Eu acho que a maioria das pessoas aí que acompanha o mercado cripto ficou sabendo dessa história, que foi, né, o britânico, né, que ele jogou aí um HD, né, fora, e nesse HD ele tinha ali 8.000 bitcoins, né? Então esse valor hoje, né, ele valeria mais de 2 bilhões de reais. Esse cara, ele já fez de tudo, tá? Ele já tentou escavar lixões pela Inglaterra inteira para procurar esse HD. Ele já revirou, né, a Inglaterra inteira lá de cabeça para baixo atrás, né, desse HD para ver se ele ia achar, né? Mas foram anos e anos depois, né, que ele jogou fora esse HD. Obviamente, né, que ele nunca mais vai achar esse HD aqui. Mas imagina aí você, me conta aqui embaixo o que você faria
Se dentro de um HD velho que você tivesse aí jogado fora, você descobrisse depois que teria 2 bilhões de reais dentro daquele aparelho, o que que você faria? Você iria atrás do HD também, como o cara aqui fez? O que que tu faria? Tu só sentaria e choraria? Me conta aqui embaixo que eu quero saber o que que tu também faria se caso acontecesse alguma coisa parecida contigo, né? Eu acho que a gente faria aí alguma coisa, né? Com 2 bilhões de reais. Então fica aqui, né? A história mais curiosa de todas aí, né? Que foi uma das mais conhecidas, uma das mais famosas de todo mundo cripto. Que esse cara aqui, ele seria bilionário hoje, né? Até, na verdade, multimilionário, porque 2 bilhões aqui daria em reais, né? Se fosse lá em euro ou em dólar, né? Ficaria ali na casa dos multimilhões. Mas, mesmo assim, né? Obviamente, eu acho que hoje ele não tem essa condição financeira aqui, então, ele seria multimilionário aí em dólar, né? Tendo esses 8 mil bitcoins que ele tinha, né? Que acabaram aí sendo jogados fora, né? E a notícia boa, né? Para todo o restante da rede, né? Do Bitcoin, para todos os outros compradores do Bitcoin, é que são 8 mil bitcoins a menos, né? Dentro lá do nosso número final de 21 milhões, né? Então a gente já teve aquele 1 milhão que a gente comentou do Satoshi, né? Esse aqui é um caso isolado, vamos dizer assim, né? Que o cara perdeu 8 mil bitcoins, mas se a gente parar para pensar, né? Numa linha do tempo, desde 2009, lá quando o Bitcoin foi criado, quantas vezes isso não deve ter acontecido com pessoas diferentes, com valores diferentes, que a pessoa guardou em algum pendrive, em algum HD, em alguma coisa digital, aquele produto de armazenamento ali, né, aquele hardware ali, ele foi jogado fora, ou ele foi perdido, ou aconteceu alguma coisa, e aquela pessoa ela ficou sem os bitcoins que ela tinha, né? Então, isso aqui só mostra para nós o quanto isso deve acontecer e a gente nem sabe, né? Então, quantos desses bitcoins, né, não foram perdidos, quantos desses bitcoins aí não foram mais movimentados, né? Estima-se que a gente tenha hoje no mercado somente mais 19 milhões de bitcoins aí desses 21 milhões. Então, mais de 2 milhões aí, né, foram perdidos. Como só a própria carteira de Satoshi, né, ela tem mais de 1 milhão, estima-se aí que mais 1 milhão e alguma coisinha, né, foi perdida, né? Foi aí esquecida, né? Pelos seus detentores aí que compraram lá nos primórdios, né? Que vinham acumulando aí e agora eles não têm mais acesso a essas carteiras, né? Acabaram perdendo, como esse rapaz aqui, né? Ou alguma coisa do gênero aí. Então esses são os presentes para a comunidade, né? Esses bitcoins aqui que não são mais movimentados, né? Que eles são perdidos, eles ficam como um presente. Por quê? Porque a gente sabe que só vão existir 21 milhões. Então, quanto menos bitcoins desses estiverem disponíveis para compra, né, mais raro, mais escasso ele se torna, né? Então, o preço dele tende a ser cada vez maior justamente por terem menos unidades disponíveis para compra. Beleza, galera? Então, por hoje, né, seria mais ou menos isso. Tentei trazer um vídeo um pouquinho diferente aqui do convencional hoje, né? Já comentem aqui embaixo para mim se vocês curtiram esse tipo de vídeo mais informativo, né, mais descontraído, trazendo aí algumas informações do mercado cripto, né? Se vocês curtiram esse tipo de conteúdo, deixa o likezinho aí também, compartilha com aquele teu amigo que também gosta de saber, né, todos esses fatos, né, desconhecidos aí, bizarros por muitas vezes, né, do mercado cripto. Eu tentei trazer aqui uma mescla de um pouquinho de cada coisa, né, para a gente poder ter uma ideia aí de tudo o que acontece aí nas entrelinhas do mercado, né, todos esses fatos curiosos, bizarros aí, né, que acontecem aqui. Tá certo? Então por hoje eu fico por aqui. Deixo aqui meu obrigado a todos que assistiram aqui até o final. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.